o convite, eu tenho certeza que vai agregar valor na vida de muita gente. Imagina, eu que agradeço o convite, estou muito feliz em poder participar. Show de bola, Felipe. Pois bem, a ideia, né, do podcast do Vestibulando é justamente conversar com personalidades importantes para esse mundo. E você deve estar percebendo que não é aquele podcast tradicional, né? Ou seja, nós não estamos aí em uma sala, mas a ideia era justamente que a gente pudesse conversar com pessoas de qualquer, né, lugar do Brasil, dá para a gente uma flexibilidade, né, bem maior. E para a primeira live, escolhi, né, tive a ideia que a gente pudesse falar sobre como estudar para o Enem, que acredito eu que é um dos pontos de partida, né? Quando a gente vai começar a estudar para o Enem, muitas pessoas não sabem como estudar. A gente sabe que, por vezes, na escola, a gente não aprende isso, não aprende efetivamente como estudar. Para o Enem, a gente sabe que, por vezes, as escolas, principalmente públicas, têm outras provas, é verdade. A gente tem, aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, a gente tem o SAEB e o SAEP, ou seja, são provas para avaliar a escola. E acaba que, por vezes, o Enem, ele é deixado um pouco de lado, certo? Então, eu acho que, para começar, para iniciar, como estudar para o Enem, tá tudo certo aí, tá me escutando? Certo. Estou escutando sim. Show de bola. Como estudar para o Enem seria algo aí fundamental. Né? E antes da gente começar, né, a falar sobre como estudar para o Enem, eu queria que você contasse um pouco de sua trajetória, tá? Porque eu te escolhi justamente porque eu sei que você tem uma longa trajetória nesse meio. Eu te acompanho já há um tempo no YouTube, você é um nome de grande relevância no YouTube. E não só por isso, né? Você não só mostrou a sua preparação, como você obteve resultados também. Eu vejo hoje muita gente que fala para não mostrar a preparação, para às vezes esconder. E eu entendo esse lado também, mas eu também acho muito bacana quando alguns estudantes mostram a preparação e conseguem vencer, conseguem chegar lá. Isso é bacana demais porque mostrou ali toda uma linha do tempo, né? Iniciando, estudando, percorrendo o caminho e chegando lá. Então, acho realmente bacana demais isso também. Então, conta pra gente um pouco como é que foi a sua trajetória até chegar à medicina. Exato. Então, primeiramente, de novo, agradeço o convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E hoje em dia eu sou aluno de medicina, estou indo para o 4º semestre de medicina da Universidade do Estado do Pará, que é o estado onde eu moro, o estado onde eu nasci. Faço no campus aqui de Belém mesmo, que é a capital. Mas, realmente, eu tive uma longa trajetória até conseguir chegar na minha aprovação em medicina. Na verdade, não só na Universidade do Estado do Pará, mas foram 4 aprovações em medicina em universidades públicas. Eu fui aprovado lá no começo de 2022 na UEPA, na UFPA, que é federal aqui do meu estado, na Federal de Santa Catarina e na Estadual do Rio Grande do Norte. Mas eu acho muito bacana justamente o fato do canal ter se tornado o que ele se tornou, porque eu acho interessante mostrar que por trás de 4 aprovações em medicina em universidades públicas existe uma longa trajetória e eu acho importante que ela pudesse ter sido mostrada dessa forma. Eu comecei meu canal lá em 2019, não era o primeiro ano que eu estava tentando medicina. Na verdade, eu terminei o meu ensino médio em 2015 e logo depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei um curso na Federal aqui do estado, que era um curso de engenharia. Eu percebi que não era exatamente isso que eu queria fazer da vida. Na verdade, eu já tinha esse sonho da medicina dentro de mim há um tempo, mas como eu ainda era bastante jovem, nunca tinha tido uma experiência universitária, eu decidi dar uma chance para um outro curso e entrei na engenharia e logo vi que não era o que eu queria. E eu fiz um ano ainda de curso, quase um ano e meio, e decidi largar. Isso acho que foi lá em 2017, mais ou menos. E estudei um ano inteiro em casa para o Enem, ainda não tinha a experiência que eu tenho hoje, não sabia como estudar, por isso que eu acho tão importante a gente estar falando sobre isso agora, porque naquela época eu não sabia como estudar, eu não sabia as peculiaridades do Enem, e aí eu fiz isso durante 2017, em 2018 a mesma coisa, ainda tinham várias lacunas, ainda não tinha conseguido aprender essas peculiaridades da prova, e em 2019 eu já tinha agregado ali uma bagagem de conhecimento sobre a prova do Enem, tanto a parte dos conteúdos em si, mas também da prova, da técnica da prova. E eu já consumi alguns canais no YouTube naquela época que falavam um pouco sobre esse tema, mas eu sentia que faltava essa rotina completamente realista de um vestibulando. Eu via muita coisa que era interessante de assistir, que tinha bastante coisa útil ali naqueles conteúdos, mas eu sentia falta de uma rotina mais realista. Eu não conseguia me enxergar em nenhuma dessas rotinas que eu estava assistindo na época. Eram sempre estudantes de altíssima performance que tinham acesso a muitas coisas que na época eu não tinha acesso. E aí eu falei, eu sei falar sobre isso, eu já tinha o interesse de criar um canal no YouTube sobre um tema que eu me identificasse, e falei, por que não mostrar a minha trajetória como vestibulando? Eu sempre brinco e eu acho interessante isso, que todo ano que a gente faz vestibular, a gente pensa, e a gente deve pensar mesmo que vai ser o último, que vai ser o ano que a gente vai ser aprovado. Então, quando eu comecei o meu canal, eu imaginava que eu conseguiria chegar na aprovação naquele ano. Comecei em 2019, mostrei todos os meus erros, todos os meus acertos que eu tive durante aquele ano. Não fui aprovado no final daquele ciclo, não fui aprovado com a prova do Enem em 2019. Essa mesma situação se repetiu, né, em 2020, e por um certo momento eu cheguei até a me questionar se eu deveria continuar com esse trabalho, mas muita gente comentava que achava interessante o que eu trazia, que achava interessante os pontos que eu trazia lá no canal, e eu decidi continuar.
Fiz isso durante 2021 também, mostrei todo o meu ano de preparação, todas as mudanças drásticas que eu fiz na minha preparação em relação a 2020, que tinha sido o ano anterior, e aí eu consegui, no final desse ciclo, finalmente essas 4 aprovações em medicina, finalmente a aprovação na universidade que eu queria, que é a universidade que eu curso hoje em dia, e essa história foi basicamente assim. Show de bola, Felipe. Então, eu não poderia ter convidado outra pessoa, né? Uma pessoa que sabe que por vezes não dá certo. O Daniel comentou aí agora que está iniciando a preparação, fez o Enem ano passado e está iniciando a preparação. E para falar de como estudar para o Enem, a gente dividiu, né, tentou dividir em alguns tópicos. E o primeiro seria, né, quando a pessoa vai estudar para uma prova, para um vestibular, seria a organização pessoal, não é verdade? Ou seja, em sua semana, ao decorrer de sua semana, tentar estipular a quantidade de horas que você vai estudar durante o dia, a quantidade de horas que você vai estudar durante a semana. Por quê, Felipe? Uma coisa interessante que eu vejo é que tem muitos vídeos que falam aliás, qual é a quantidade de horas certa que você deve estudar. Só que eu vejo também que a vida das pessoas são muito diferentes. Ou seja, uma pessoa está no terceiro ano do ensino médio e trabalha. Outra pessoa está no terceiro ano do ensino médio e não trabalha. Né? Outra já terminou. Outra, né, já está em uma faculdade. Então, assim, eu acredito que, para dizer a quantidade de horas, né, que é correta de uma pessoa estudar, a gente deve avaliar, né, esses critérios. Mas eu também vejo que um ponto interessante é que, na minha opinião, tem uma quantidade de horas mínima. Ou seja, né, se de repente a pessoa quer medicina, por exemplo, né, e assim, a gente fala tanto em medicina porque realmente é um curso que a nota de corte é lá em cima, não é verdade? Exato. Ou seja, Felipe tem total embasamento para falar para a gente como estudar para o Enem, porque ele passou em um curso que é um dos mais difíceis do país. Então, se você quiser cursar outro curso, com certeza ele tem, né, como falar, né, a maneira correta, uma das maneiras corretas de se estudar. E eu acredito que a gente deve dividir uma quantidade de horas mínima por semana. De repente, se você olhar a sua semana e você tem 1 hora para estudar por dia, opa, né, já não está sendo prioridade. Alguma coisa você, né, terá de mudar. Se a gente pudesse, Felipe, falar em quantidade de horas de estudo, né, digamos que o nosso aluno vai começar a estudar para o Enem hoje, e pudéssemos falar em quantidade de horas de estudo, né, que ele poderia ter ali semanalmente, ou de repente diária, o que é que você acha que seria ali uma quantidade mínima viável? Né? Porque a gente sabe que aquele aluno que de repente terminou o ensino médio e vai para esse ano só estudar, o problema dele é outro. Né? Ele vai ter que organizar, porque ele tem muitas horas para estudar. Exato. Mas qual seria aí uma quantidade mínima, né, de horas de estudo para que o aluno consiga estudar e ir bem na prova do Enem? Eu achei muito interessante até a maneira como você começou a abordar, porque, de fato, as pessoas têm realidades muito diferentes. Então, acho que até antes de responder ali um número mínimo, eu acho que é importante entender só rapidamente assim que o estudo para o Enem ele tem algumas bases que qualquer estudante precisa ter em mente na hora que está estudando. E eu acho que entendendo quais são essas bases, quais são essas necessidades, a gente consegue ter ali essa resposta mais clara de quantas horas vão ser necessárias para conseguir cumprir com tudo isso. Então, por exemplo, a gente sabe que tem as pessoas podem começar a estudar para o Enem em diferentes níveis de conhecimento prévio. E isso é extremamente importante conhecer. Uma coisa que eu falo muito no meu canal é, quando você vai começar a estudar ali para o Enem, é muito interessante que você tire um momento para fazer uma autoanálise. Então, essa autoanálise, ela pode ser, inclusive, metódica mesmo. Não é uma coisa muito abstrata, não. A pessoa pode pegar uma prova antiga do Enem e resolver, ver como é que é o desempenho dela naquela prova, antes dela começar a estudar. Ela pode, se ela já tiver feito o Enem no ano anterior, ela pode fazer uma análise da prova que ela fez, para que ela entenda de que nível ela está partindo. Então, a gente sabe que a gente tem pessoas que vão começar a estudar, que tem uma deficiência de base teórica muito grande e que vão necessitar de um trabalho maior, né, para construir essa base teórica, para conseguir chegar nas questões mais contextualizadas e conseguir resolver essas questões. E tem pessoas que já têm uma base teórica um pouco mais consolidada, por N fatores, e que já possivelmente vão precisar ali focar mais num treino, né, das questões já do próprio Enem, para que ela consiga chegar adaptada ali na hora da prova. Então, isso acaba embasando muito a quantidade de horas mínimas, porque se a gente pega essa pessoa que tem uma necessidade de construção de base teórica muito forte, consequentemente, ela vai precisar de um tempo para se dedicar mais para uma teoria dos assuntos, seja isso assistindo videoaulas, seja isso lendo em livros, que seja, mas ela vai precisar de um tempo maior para dedicar para a teoria dos assuntos e também vai precisar fazer as outras coisas. Então, não só a teoria, mas ela também vai precisar do tempo de exercício, ela também vai precisar desse tempo de correção das questões, vai precisar de tempo para fazer simulado. Então, lógico, cada realidade é uma. Se a pessoa tem 1 hora só disponível por dia e ela está nesse nível muito iniciante aí dos estudos, não é impossível que 1 ano só de preparação seja suficiente, se ela realmente tiver só essa 1 hora. Porque talvez não seja o tempo necessário, não seja o tempo suficiente para que ela consiga suprir todas essas necessidades que ela tem ali, que se apresentam para ela naquele momento. Então, para uma pessoa mais iniciante, a gente consegue pensar em mais de 3 horas, 4 horas por dia de estudo, porque ela consegue dividir entre esse tempo, mais ou menos, o que ela precisa em teoria, em questões, em prática de simulados,
Mas isso não quer dizer que se ela não tem todo esse tempo disponível, que ela não pode ter avanços. Ela vai ter os avanços que ela precisa, mas esses avanços eles vão se estender por um tempo um pouquinho maior. Eu gosto muito de ser realista quando eu estou falando sobre o estudo pré-vestibular. Eu acho isso extremamente importante, porque eu acho é até uma falta de respeito a gente chegar na internet e falar, olha, é só você se esforçar. Não é exatamente assim, né? O estudo para Enem não é abstrato. Então tem coisas que precisam ser feitas, tem objetivos que precisam ser alcançados, e esses objetivos eles demandam tempo. Então, assim, se a pessoa tem disponível ali no mínimo umas 4 horas por dia para estudar, ela consegue manejar um estudo para ela fazer tudo o que ela precisa para chegar no resultado que ela quer. Mas se ela tem menos tempo, ela consegue também fazer esse estudo, mas ela vai precisar de um tempo um pouquinho maior. Agora, é claro, para aquele estudante que já está um pouco mais avançado, que já tem uma base teórica construída, que já está tirando uma nota razoável no Enem, o que falta, às vezes, é um treino de questão, para que ele não caia mais naquelas pegadinhas da prova, para que ele tenha uma agilidade na hora de resolver as questões, para que ele não precise usar 3, 4 minutos para resolver uma questão, consiga resolver com o conhecimento que ele tem em menos tempo. Então, esse treino de questões, esse treino de prova do Enem, ele pode ser feito em menos horas. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acredito que é isso. Uma pessoa mais iniciante, no mínimo ali umas 4 horas diárias, para ela poder dividir em teoria e exercícios, e quem já está um pouco mais avançado consegue fazer isso em um pouco menos de tempo. Show de bola, Felipe. Então, nosso direcionamento seria, inicialmente, olhar para si, não é verdade? Exato. Ver qual é essa sua base, para depois olhar para a sua rotina. E aí eu separei, em um segundo tópico também, não tem um cronograma ou um ciclo de estudos. Eu não sei em qual específico você usou na sua preparação, mas efetivamente uma preparação em um nível mais profissional não dá para você chegar em uma quarta-feira e pensar que eu vou estudar muito, na verdade. Até porque se você fizer isso, você vai acabar estudando aqueles assuntos que você mais gosta. Sei lá, física. Acredito que ninguém gosta de física, mas se for o que você mais gosta, você vai acabar estudando essa disciplina mais, né, mais do que as outras. Então, é essencial, é importante que você tenha ou um cronograma estático, ou seja, um cronograma que diz segunda-feira, e daqui a pouco o Felipe vai também falar como ele relacionou, como ele utilizou isso na sua preparação, mas de repente segunda-feira determinadas disciplinas, na terça-feira outras, ou um ciclo de estudos, que aí já não tem os dias, né? Não tem a figura da segunda, da terça, mas e sim por ciclo de matérias, né? Porque aí, quando você, de repente, na terça-feira estava doente, não conseguiu estudar, com um ciclo você consegue vencer bem isso. O que é que Felipe, pensa sobre ciclo e cronograma, né? Como é que Felipe utilizou isso bem na sua preparação? Exato. Eu tive, inclusive, 2 experiências diferentes no cronograma. Eu vou passar porque eu acho que essas 2 experiências, cada uma delas se adequa bem a um tipo de estudante diferente. Então, quando eu estava voltando a estudar para o Enem, depois que eu saí do curso que eu fazia logo que eu terminei o ensino médio, eu tinha uma necessidade de conteúdo muito vasta, de adquirir conteúdo nessa necessidade. Então, me faltava ainda bastante tópico das ciências humanas, da natureza, das linguagens, da matemática. Então, eu precisava de um cronograma que abrangesse tudo. Porque eu realmente tinha essa necessidade, ainda tinha essas lacunas em todas essas áreas que o Enem cobra, na redação também. Então, naquela época, eu consegui utilizar um cronograma mais estático, então que me dizia, olha, na segunda-feira você vai estudar matéria X, Y e Z, porque eu sabia que dentro desse cronograma, eu, de alguma forma, ia conseguir abranger todas aquelas matérias, e essa era uma necessidade que eu tinha. Quando eu cheguei no meu último ano de preparação, que foi de 2021, que eu já tinha feito várias vezes a prova do Enem, e eu realmente já estava nesse ponto mais de treino, eu já tinha uma necessidade diferente. Eu já não utilizava um cronograma de estudos estático, então não tinha mais essa necessidade de, na segunda-feira eu vou estudar essas matérias, e também eu não estudava da mesma forma todas as matérias, eu já conseguia focar muito mais nas minhas prioridades. Depois eu posso até passar aqui em live um sistema que eu fazia, que eu até já cheguei a comentar aqui na internet antigamente, que era como, depois quando eu já estava nesse nível de preparação, como eu fazia para estabelecer o que eu ia estudar. Porque era um sistema baseado em prioridades, em incidência da prova. Então depois a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso. Mas, de fato, até mesmo como você falou, não tem como a pessoa chegar num dia da semana e não fazer ideia do que ela vai estudar naquele dia. E, de fato, se ela for escolher o que ela vai querer estudar, ela vai estudar o que ela tem mais facilidade. E a aprovação no vestibular, isso é um ponto extremamente importante. A aprovação no vestibular, ela mora nas dificuldades. Então, quanto mais você conseguir atacar as suas dificuldades durante o ano de preparação, melhor. Nem que isso signifique estudar menos ou até quase não estudar aquilo que você já tem muita facilidade para poder focar nessas dificuldades. Então, eu acredito que o cronograma ele entra muito nisso. Se você sente que você não tem tanto embasamento teórico em todas as áreas do Enem, esses cronogramas que são mais abrangentes, que dividem as matérias tudo bonitinho durante os dias, eles podem funcionar muito, porque você consegue ter um contato com as matérias ali diariamente muito melhor dividido. Agora, se você já tem um pouco mais de base, dá para implementar algumas outras estratégias. Então, acaba sendo muito dependente de que tipo de estudante vai usar cada método. Exato, Felipe. No fundo, é a melhor maneira que você conseguir encontrar de mapear a sua dificuldade. Né? É você conseguir mapear para saber onde você está bem, onde você precisa melhorar. E aí, Felipe, entrando na teoria,
Gilberto, se não me engano, perguntou aí qual o melhor curso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas entrando na teoria, nas questões, em como pôr em prática e efetivamente estudar. A teoria, as questões, como você fez em sua preparação. Então, eu lembro muito, quando a gente fala em estudo teórico, eu lembro muito de ciências da natureza, que acho que foi a área do conhecimento que eu mais tive essa necessidade de construção de embasamento teórico, assim. E era a área que eu mais percebia que eu estava fazendo uma coisa metódica para conseguir absorver essa teoria. Então, eu me recordo que era sempre nesse sentido. Depois, lógico, eu cometi alguns erros antes, mas depois eu consegui solucionar esses erros na hora de aprender a teoria, que era mais ou menos o seguinte. Se eu ia começar a estudar um determinado tema, eu tinha ali disponível, se fosse, podia ser videoaulas ou então material teórico sobre aquele conhecimento específico, aquele conteúdo, e eu precisava consumir aquilo de alguma forma para internalizar as bases daquilo. Então, por exemplo, a física. Eu tinha muita dificuldade em eletromagnetismo. Então, o meu primeiro contato com o eletromagnetismo ia ser o estudo teórico. Então, eu pegava, assistia uma videoaula ali de uma hora e meia, que ia me falar sobre as bases do eletromagnetismo, me explicar todos os conceitos de corrente, carga, etc. Então, eu fazia daquela forma bem tradicional mesmo. Assistia a videoaula, fazia as minhas anotações e tentava montar aquele material próprio para depois poder fazer uma revisão em cima. Mas uma coisa que eu notei que fez bastante diferença durante esse estudo teórico era o seguinte: o que eu percebo que acontece muito, e isso é até um problema quando a pessoa segue um cronograma só por seguir, sem analisar muito o que ela está fazendo, é que você pode cair no erro, que é, se eu, por exemplo, na segunda-feira eu tenho que começar, usando aqui o nosso exemplo, né? Na segunda-feira eu vou começar a estudar eletromagnetismo, na terça-feira eu vou estudar também, mas na quarta-feira eu tenho que passar para um outro tópico. O que eu percebo que acontece muito é, muitas vezes a pessoa vai fazer o estudo teórico, antes dela entender de fato o que ela estudou, antes dela conseguir desenvolver mesmo aquela habilidade, por conta do cronograma, dessa pressão do cronograma, ela acaba pulando aquele tema sem ter solidificado aquele conhecimento e já pula para o outro. Eu acho isso extremamente perigoso, porque acaba não fazendo diferença no final das contas. A pessoa acaba chegando na prova do Enem cheia de lacunas. E aí, por isso que a gente vê tantos relatos, né? Nossa, eu estudei o ano inteiro, estudei muito, o ano inteiro, várias horas, mas o meu resultado não mudou. Às vezes o problema foi esse. Você não solidificou bem o teu conhecimento teórico em nenhum dos conteúdos que você estudou. Então, eu acho muito importante na hora do estudo teórico se atentar a isso. Eu entendi exatamente o que eu terminei de estudar, eu já sou apto a fazer as questões de fixação, eu já estou apto a fazer uma questão do Enem sobre esse conteúdo. Como é que eu testo isso, né? De fato, resolvendo a questão e sendo sincero na hora da resolução. Eu consegui resolver com o raciocínio que eu tive na minha mente, não inventei nada, não chutei. Eu consegui resolver baseado no conhecimento que eu adquiri, consegui fazer 1, 2, 3, 4, 15 questões, então tudo bem, já desenvolvi esse conhecimento, posso pular para o próximo. Então, acho que o mais importante do estudo teórico é esse. Seja você vendo videoaula, seja você lendo num livro, o mais importante é que antes de você pular para o próximo, você tenha plena consciência de que você solidificou aquele conhecimento. Isso faz muita diferença. E aí a gente pode até chegar numa dúvida nas pessoas, né? Mas vai dar tempo de fazer isso com todos os conteúdos? Às vezes não. Mas por isso que é importante, né, dividir esses conteúdos em ordem de importância. O mais importante é que você consiga fazer isso nos principais temas que são cobrados na prova do Enem. Se você conseguir fazer isso nos principais temas, você já vai estar muito bem servido para fazer uma boa prova. Show de bola, filho. E aí entra um dos pontos que eu também acho importante, né? Tem a parte teórica e entra as questões que, ao meu ver, né, tanto na minha disciplina, que é redação, desculpe se estiver um barulho aqui, é um moto passando aqui na rua, tá? Mas, na minha disciplina, que é redação, eu percebo que algumas pessoas não gostam muito de pôr em prática, né? Inclusive, o Felipe também tem, né, material de redação, né, quem quiser ir lá. Eu também tenho, tá? Quem quiser ir lá também. E as questões, Felipe? Como, né, você conseguiu lidar com as questões que, acredito eu, que é lá onde você vai conhecer como aquele conteúdo na prática, né, estará ali para você resolver na hora da prova. Como você conseguiu lidar com as questões? Exato. Elas são, junto com o desenvolvimento do estudo teórico, acredito que os dois pilares ali, né, da aprovação, da nota alta no Enem. Porque o que acontece? Uma vez eu falei isso no canal e eu continuo com essa mesma opinião. A prova do Enem ela é uma prova de aplicações. Então, a pessoa não vai chegar na prova do Enem e vai ter uma questão dizendo lá assim, aplica o teorema de Pitágoras e encontre o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo. Não tem questões diretas assim na prova do Enem. Quando eu falo que ele é uma prova de aplicações, é porque todas as questões que vão aparecer no Enem são questões que vão te trazer uma situação-problema para você, com os conhecimentos que você adquiriu durante o ano, conseguir usar os instrumentos que você tem para resolver aquela situação-problema. Tanto que, às vezes, tem questões no Enem que cobram mais de um conteúdo por vez. E você só consegue desenvolver essa habilidade de resolver uma questão desse tipo se houver o treino durante o ano. Então, não tem outra alternativa.
quem, por exemplo, achar que pode só fazer o estudo teórico, eu vou fazer um cronograma de estudos e eu vou estudar todos os conteúdos que caem no Enem da física, da química e da biologia, não vou treinar nada, eu vou chegar na prova e vou conseguir fazer uma boa prova, não vai conseguir. Assim, a pessoa pode até ter algum desempenho, mas muitas questões vão passar batido porque ela não treinou aquela habilidade que é tão necessária para a prova do Enem, porque ele é uma prova de aplicação. Então, o treino das questões ele é importante nesse sentido. É lá, na hora que você pegar uma questão, modelo Enem para resolver, que você vai ter você vai ter ali a visão de como que esse conteúdo é cobrado. E as pessoas vão perceber nesse momento que esses conteúdos são cobrados de umas maneiras bem diferentes, assim. Por isso que a prova do Enem é tão peculiar, porque ela não é uma prova direta. Essa habilidade de conseguir ler uma questão que parece meio confusa, mas saber exatamente qual fórmula que você vai utilizar, qual conteúdo você tem que acessar na sua cabeça para conseguir resolver aquilo, só vem do treino de questões nesse modelo. Aí, por exemplo, as questões de fixação, que são as questões diretas, elas são importantes também. Principalmente logo depois que a pessoa, ou então durante o processo de aquisição dessa teoria. Por quê? A pessoa está ali, né, absorvendo os conceitos. É legal que ela faça umas questões de fixação para que ela perceba se ela está conseguindo, pelo menos, entender de forma direta o que ela está estudando. Então, são aquelas questões mais diretas, assim, encontre o X, utilize a fórmula tal para chegar no resultado X. Essas questões são válidas. Mas as principais questões que as pessoas têm que focar são questões do modelo Enem, porque elas têm essa peculiaridade específica e quanto mais a pessoa fizer, e principalmente, quanto mais a pessoa entrar em contato com a resolução dessas questões, eu acho que isso é o mais importante, quanto mais a pessoa entrar em contato com maneiras de resolver essas questões vindas de professores, vindas de outras pessoas que estão mostrando como essa questão é resolvida, mais ela vai desenvolvendo a capacidade de ela própria conseguir manter esses raciocínios e conseguir fazer uma boa prova no Enem que ela for fazer, no caso agora o Enem 2024. Show de bola, Felipe. Então, assim, como a gente poderia organizar isso? No caso, quando eu digo organizar isso, eu estou dizendo a figura da teoria, das questões e também das revisões. Eu não sei como você organizava esses três, mas como organizar esses três? Sim. Que eu acredito que assim, são os pilares, né, importantes de uma preparação. Exato. Eu tenho uma dúvida que aparece muito das pessoas se elas já devem começar a fazer um simulado, por exemplo, na primeira semana de estudos. Não necessariamente. Eu acho que esse simulado, tirando aquele simulado que a gente já comentou, né, que é o simulado zero, que a pessoa vai fazer para saber em que nível ela está, tirando esse. Mas, assim, fazer simulado na primeira semana não vai ser útil para quem tem uma deficiência nessa base teórica muito forte. Por quê? A pessoa vai fazer o simulado, ela vai perceber que ela vai errar muitas questões e na hora de fazer aquela catalogação, que depois a gente pode até explicar isso melhor, na hora de fazer aquela catalogação das questões, por que eu errei essa questão? Ela vai ver, porque eu nunca estudei esse assunto. E ela vai passar por isso em várias e várias questões. Então acaba sendo um trabalho que não vale a pena. E talvez até aspecto psicológico. Exatamente. Então, tudo bem ter um momento inicial durante o ano para focar, o foco principal ser essa aquisição de base teórica. Então, quando a gente pensa nessa divisão, seria isso. E até mais ou menos maio, junho, metade do ano, eu até posso resolver questões do Enem para testar os meus conhecimentos, principalmente uma ou outra ali no final de cada conteúdo, e também eu não preciso fazer simulados, eu posso fazer questões isoladas. Por exemplo, eu terminei de estudar eletromagnetismo, eu pego ali uma ou duas questões específicas de eletromagnetismo do Enem e tento resolver. Mas o foco principal vai ser na aquisição da teoria, vai ser nesse estudo teórico, na resolução das questões de fixação, em entender se a pessoa conseguiu realmente consolidar aquele conhecimento, e aí, a partir desse... E não precisa terminar o cronograma, não precisa ter estudado tudo para começar a fazer simulado. Mas é importante que a pessoa já tenha cumprido ali pelo menos uns 60% de tudo que ela se propôs a estudar naquele ano, e aí ela pode começar a fazer simulados já completos, que simulem a prova do Enem, para ver se ela está conseguindo colocar em prática, da maneira que vai ser cobrada na prova, aqueles conteúdos que ela está absorvendo. Então dá para fazer essa divisão assim. Então ela vai ter o estudo teórico sendo um foco maior no começo do ano, e a partir ali da metade do ano ela já consegue misturar o foco em terminar o estudo teórico e fazer simulados completos, e mais para perto da prova o foco muda e começa a ser mais importante fazer simulados completos do que o estudo teórico em si. Show de bola, Felipe. Acredito que quem assistir essa live, que for fazer Enem, vai sanar rapidamente muitas dúvidas dessa pessoa. E aí a gente separou algumas perguntas aqui. Felipe, a primeira foi quais são os melhores cursos na atualidade. Eu até coloquei aqui na nossa comunicação técnica, não falamos sobre isso, mas acredito que ninguém melhor do que quem foi aprovado nos cursos mais difíceis do país. Felipe, se você puder contar para a gente, efetivamente, se você utilizou algum curso online, de repente, alguma plataforma, se você puder contar para a gente, compartilhar conosco. Exato. Na época que eu estava, de fato, fazendo vestibular e estudando durante a minha preparação, eu tive contato com algumas plataformas. Algumas delas eu gostei bastante, algumas delas eu não senti que supriram as minhas necessidades. Essas que eu não gostei, eu acho que não vale a pena citar. Mas acho que algumas que eu tive a oportunidade de conhecer e que eu gostei bastante foram, por exemplo, o próprio
na época, Biologia Total, hoje em dia é uma prova total, eu gostava bastante dele na parte de ciência da natureza. Eu lembro que na parte de naturezas, principalmente 2020, eu utilizei muito o conteúdo teórico dele para aprender naturezas. Agora, em relação aos outros conteúdos, eu lembro que para humanas, eu gostava muito de assistir às aulas. Eu cheguei a assinar o curso pago, mas eu também assistia muito no YouTube, uma plataforma que se chamava Se Liga Nessa História. Eu não me recordo mais se ela ainda existe, se ela ainda funciona. Eu acredito que Acredito que sim também, já. para humanas eu gostava bastante dela, achava as aulas de história, principalmente do professor idealizador da plataforma, eu gostava muito, achava muito interessante a maneira como ele fazia. E confesso que para as outras disciplinas, pelo menos nesses últimos anos que eu já estava antes da aprovação, eu já estudava de uma maneira bem mais misturada. Então, por exemplo, se eu tinha uma dúvida num conteúdo específico da matemática, eu acabava pesquisando no próprio YouTube, encontrando diversas pessoas falando sobre aquele tema. Então, agora eu já não tenho essa recordação tão viva de quem era que eu preferia mais ou não. Agora, um ponto é importante a ser falado. Isso foi de 2021 para trás. Depois que eu fui aprovado, que eu já não fazia uso efetivo de nenhuma plataforma, eu tive a oportunidade de conhecer algumas que entraram em contato comigo até por conta do canal. E eu acho que esse mercado do cursinho online, a cada ano ele tem melhorado e as plataformas têm trazido mais coisas. E alguns cursinhos que eu não cheguei a utilizar efetivamente na minha preparação, até porque eles ainda não existiam, ou eu ainda não tinha tido contato com eles na época, são, por exemplo, o curso da Filad. Eu acho ele um dos mais completos do mercado hoje em dia. A ressalva do curso da Filad é o valor. Assim, realmente, ele oferece muita coisa, mas, em compensação, ele tem um custo bem mais elevado. Mas outra plataforma que eu entrei em contato recente, que é uma plataforma que apareceu esse ano agora, mas eu achei também fantástica a maneira como eles estruturaram várias questões, a plataforma O Chapéu do Mago. Não sei se você conhece o Theo Affini do YouTube. Ainda não. Ele é um rapaz que ele foi 4 vezes a maior nota do Enem, uma das maiores notas do Enem no Brasil. E aí a plataforma não é dele, mas ele está dentro ali da idealização da plataforma. Aí eu tive a oportunidade de conhecer, eu gostei muito. Então, a própria Prova Total continua sendo uma plataforma muito forte, eu gosto bastante deles também. E muita gente me pergunta de algumas outras, mas eu não consigo opinar porque eu não utilizei. Então, por exemplo, eu não sei mais como é que está a plataforma do Ferreto, que é uma plataforma que muita gente me pergunta se eu gosto, se eu indico. Eu não conheço mais como ela está funcionando, então não teria como falar. E eu acho bacana a gente estar falando aqui desse jeito e dentro do podcast, porque você pode perceber que eu estou citando vários nomes aqui, sem importar com concorrência nenhuma. Então o ponto não é esse, né? O ponto é realmente falar sobre a minha experiência pessoal em relação a essas plataformas. Então tem muitas plataformas boas no mercado. As que eu não gostei, eu não citei aqui, tem algumas, mas essas que foram citadas são plataformas que têm, assim, um manejo muito bacana dos conteúdos que elas se propõem a trazer, e eu indico que eu gosto bastante. Show de bola, Felipe. E esse crescimento é muito bom. Eu lembro que na minha época tinha o Descomplica, a gente não existia, ou seja, o Instagram, a figura do Instagram não existia. Tinha alguns canais no YouTube, né, o Descomplica, o Estude, se não me engano, e uns 3, ou seja, a ampliação do mercado proporciona até que você possa escolher, né? Valor, né? Algumas pessoas gostam mais de material em texto, você pode escolher isso também, né? Alguns são mais fortes nas videoaulas, né? E isso é interessante demais, você poder escolher. E caminhando para o final, Felipe, acredito que as demais perguntas a gente respondeu. Para uma pessoa que ela não pode, na verdade, pagar uma plataforma agora, né? Como essa pessoa conseguirá estudar, ter uma boa preparação, se é possível, e, obviamente, já indicando o seu canal, né? Que já é um bom ponto de partida assistir o seu canal. Exato. Então, muito obrigado, inclusive, e de fato convido a todos que estejam assistindo que conheçam o meu canal, Felipe Rabelo, lá no YouTube. Se você jogar Felipe Rabelo Enem, já aparece. Lá eu abordo mais sobre técnicas de estudo mesmo, a questão mais de organização, de estratégia de prova. Mas em relação ao conteúdo, tem muito material disponível no YouTube e aqui no Instagram também. Até mesmo o trabalho do professor Edu aqui para a redação, acredito que ajude bastante. E os conteúdos no YouTube já existem. Então, como é que dá para organizar? Porque quais são os pontos fortes dos cursinhos online? Eles trazem os conteúdos de uma maneira organizada. E quando você entra lá, ele já tem aí todos os conteúdos que são cobrados no Enem. Quem não tem a oportunidade de assinar, a primeira coisa que precisa fazer é entender quais os conteúdos são cobrados. Quais são os conteúdos que são cobrados na prova. Se você jogar no Google lá, matriz de referência do Enem, tem um documento em PDF, e lá no final do documento tem uma parte chamada anexo 1. Nesse anexo 1 tem todos os conteúdos que o Enem pode cobrar. Então lá tem tudo que a pessoa precisa saber que pode cair no Enem. Isso é suficiente para ela decidir o que ela vai estudar? Ela precisa estudar naquela ordem? Não. Porque o Enem ele cobra conteúdos com uma incidência maior do que outros. Então, por exemplo, na prova de matemática, é muito melhor que você saiba resolver uma questão, que você tenha o conhecimento de geometria plana, de porcentagem, do que de geometria analítica, por exemplo, que vai cair uma quantidade bem menor de questões. Então, é por aí. Saber os conteúdos. Tem listas na internet que falam o que mais cai no Enem.
vejam essas listas para vocês saberem quais são os principais conteúdos. Daí vocês pegam o nome desses conteúdos e jogam no YouTube. Então, por exemplo, cai muito ondulatória na física. Coloca lá no YouTube, aulas de ondulatória física. Tenho certeza que vão ter vários professores trazendo conteúdos de graça que possibilitam que a pessoa tenha um estudo muito satisfatório para a prova do Enem, mesmo que ela não tenha a oportunidade de assinar um cursinho online. Em relação às questões, o próprio site do INEP tem todas as provas antigas do Enem. Eu acredito que não há simulado melhor para a prova do Enem que as provas antigas do próprio Enem. E você consegue baixar essas provas na internet completamente de graça, estão lá no próprio site do INEP, e fazer essa resolução. Outra coisa também, se você jogar no Google o nome do assunto e colocar questões do lado, também você vai encontrar listas de questões que você pode resolver para fazer exatamente esse mesmo esquema que a gente comentou aqui na live. Estudo teórico, questões de fixação, questões do Enem. E, lógico, o cursinho é um facilitador, mas você consegue fazer esse trabalho também se você não tiver acesso ao cursinho. Felipe, show de bola. Tá caminhando para o final, gostaria de agradecer por você ter aceito o convite. Eu vou editar agora, vou disponibilizar no YouTube também, e eu tenho certeza que vai ser material muito bom para quem está começando, para quem vai fazer o Enem, se você quiser eu disponibilizo para você também. E acredito que vai sanar muitas dúvidas de quem está começando, e material prático, condensado e rápido, que a pessoa vai assistir, o aluno vai assistir e logo terá sanado muitas dúvidas. Então, eu agradeço por você ter acreditado no projeto, aceito o convite, tá? Realmente, muito obrigado. Você ter aceito de fundamental importância para a gente iniciar esse projeto, que no fundo, vai ajudar outras pessoas. Você está aí disponibilizando uma noite sua. Eu sei que você tem uma vida muito corrida, até por conta do seu curso, do curso que você curso, a gente sabe disso, mas estar aqui conosco, realmente a gente agradece muito. Que isso, mais uma vez eu que agradeço o convite, desejo muito sucesso para o projeto, que várias outras pessoas consigam vir aqui compartilhar as experiências. Eu acho que isso é o mais importante do trabalho que a gente faz aqui na internet. Eu espero muito ter conseguido trazer pontos importantes durante essa live, que eles tenham ressonância, que eles consigam chegar nas pessoas e quem sabe ajudar. Se ajudar uma pessoa, eu já fico satisfeito. E é isso, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema, e é isso. Show de bola, Felipe. Estamos juntos novamente, muito obrigado. Tá? Vou disponibilizar lá no YouTube. Um forte abraço e que você consiga, aliás, continue sendo luz na vida de muita gente que estuda para o Enem. Muito obrigado. Estamos juntos novamente. Estamos juntos. Boa noite.